Irmão, sem mais delonga, você pode abrir a palavra do Senhor comigo? Por favor, no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 13. Estão me ouvindo bem? Amém? Atos dos Apóstolos, capítulo 13. Nós vamos ler o verso 22. Vi, tem King James, por favor? A King James atualizada? Isso, aí fica mais fácil para a gente acompanhar. Todos acharam? Amém? Diz assim a palavra do Senhor então. Atos capítulo 13, verso 22. Depois que tirou o reinado de Saul, deu-lhes Davi como rei, sobre quem testemunhou: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração. Ele fará tudo conforme a minha... Vamos de novo? Conforme a minha... Mais uma vez, conforme a minha... vontade. Amém? Feche teus olhos, curve a tua cabeça. Vamos orar ao Senhor nessa noite. Pai, eu quero te agradecer por esta oportunidade, pelo privilégio, a honra, Senhor, de poder partilhar com os meus irmãos da Tua palavra que é soberana, Senhor. A Tua palavra que é lâmpada para os nossos pés e luz que ilumina o nosso caminho, Senhor. A Tua palavra que nos faz cada vez mais parecidos com o Senhor. É a Tua palavra que nos transforma, Senhor Deus. Dá-nos entendimento, discernimento e a sabedoria, Senhor. Que nós possamos crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Pai. A quem confiamos toda a nossa vida, a quem depositamos toda a nossa confiança, a quem damos toda a adoração e reverência. Muito obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor nos encontrou um dia. O Senhor nos tornou seus filhos mediante a graça. Por isso nós estamos aqui e queremos te engrandecer, Senhor. E queremos te glorificar e exaltar o teu santo nome com a nossa vida, Senhor Deus. Muito obrigado por este momento, pela vida dos meus irmãos aqui presentes. Que o Senhor venha abençoar cada família, cada lar, Senhor Deus. E eu peço nessa noite, Espírito Santo, nos instrui, nos direciona, Senhor, pois estamos aqui para cumprir não a nossa vontade, mas a vontade do nosso Pai. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Repita comigo: a vontade do Senhor. Vamos mais uma vez, para ficar bem mais bonito? A vontade do Senhor é soberana. Amém? Vamos de novo? A vontade do Senhor é soberana. Talvez você pergunte para mim: pastor, o que isso quer dizer? O que essa vontade soberana quer dizer? Posso dizer algo para vocês? Ela vai se cumprir. Quando nós paramos para analisar a respeito sobre vontade, nós entendemos que quando a vontade do Senhor ela é soberana, então nós já entendemos que ela vai se cumprir, sim ou não? É uma realidade. Então, já entendendo deste princípio, da onde nós iremos partir nessa noite, com esse entendimento de que a vontade do Senhor é soberana e que ela irá se cumprir, então qual é o nosso passo como servos do Senhor? Qual é o nosso papel diante disso? O nosso primeiro passo
é entender o seguinte: se a vontade dele é soberana e ela vai se cumprir, para nós já não existe mais aquela palavrinha famosa, será? Sim ou não? Será que a vontade do Senhor vai se cumprir? Qual é o questionamento então que nós devemos ter? Quando irá se cumprir? Então a gente já não trabalha mais em cima de será ou vai acontecer realmente? Será que isso é verdade? Não, então partindo deste ponto, que a vontade do Senhor ela é soberana e ela irá se cumprir, não importa agora qual seja o momento, mas é quando irá se cumprir. Porque a vontade dele já foi estabelecida antes de quando? Da fundação do mundo. Nós estamos aqui cumprindo toda a vontade do Senhor. Então, partindo desse raciocínio, lógico, humano, já pensando, mas espiritualmente falando, porque nós sabemos então, diante dessas palavras, que a vontade do Senhor, ela irá se cumprir. Ela não será que vai, mas irá se cumprir. Agora quando irá se cumprir? Não tem como, irmãos, não tem como questionar a vontade do Senhor. Quando ela irá se cumprir? Guarde isso no teu coração. Quantos aqui nasceram na época dos anos 80? Eu nasci na época dos anos 80. Alguns aí nasceram na época dos anos 90. Não, Jonas, você é dos anos 40, Jonas. Você é bem velho já. Alguns nasceram nos anos 2000. Mas é interessante que nós, eu não sei vocês, mas na minha época dos anos 80, as televisões ainda estavam começando a chegar, Nosso tempo ainda era aquele preto e branco, aquelas caixonas enormes, não é verdade? E a gente talvez tinha uma certa vontade, um desejo de ter, sim ou não? Só que naquela época ainda era uma coisa não tão acessível para nós, Então na minha época o que era? Era jogar bola no campinho de areia, era brincar de esconde-esconde. Mas talvez, já que nem o Pedro falou sobre essa bênção aqui, não é verdade? Talvez você tenha um sonho de comprar um celular. Talvez você fale assim: nossa, eu gostaria de ter um celular. Eu gostaria de ter um iPhone 20. Ainda não existe, tá? Ou existe, eles não lançaram ainda. Mas assim, você sente uma vontade, um desejo, sim ou não? Mas só que tem um porém. Você tem uma vontade de comprar algo, sim ou não? Quem aqui tem vontade de comprar alguma coisa aqui? Todos nós temos vontade, irmãos, de comprar alguma coisa, de ter alguma coisa que nós desejamos, sim ou não? Mas a questão é, o porquê que você quer comprar? Já parou para analisar? Sim ou não? Você já parou para analisar que você tem uma vontade, você quer comprar este iPhone, mas é porque ele é de última geração? Ou você quer comprar um smartphone porque é de última geração, porque está na moda, ou porque eu preciso dar o Pedro tem um tablet mó bonito, nossa, ele fica aqui, ele põe a Bíblia e coloca o tablet e começa, Na verdade não é um tablet, irmão, é um iPad, tá? É um iPad. Pedro? Mas o porquê que eu quero aquele iPad? É porque é uma vontade minha de ter um iPad, ou porque é um propósito eu ter esse iPad? Sim ou não? Faz sentido, irmãos? Faz muito sentido. Por que eu quero o iPhone? A minha vontade é ter um iPhone, mas a questão é, o propósito está ligado com o que nós falamos no começo? Com a vontade. Então nós entendemos que a vontade ela vem acompanhada do propósito, sim ou não? Então nós já entendemos, como nós acabamos de pensar no começo, que se a vontade do Senhor é soberana, ela vai cumprir os propósitos que o Senhor estabeleceu antes da fundação do mundo, irá se cumprir. Então a questão aí, quando nós, na nossa insignificância, não tendo o entendimento da palavra do Senhor, quando nós queremos alguma coisa, é em função do quê? Do nosso desejo. Então, eu quero um iPhone. Não, mas eu quero este teclado que o Paulinho está tocando. Não, mas o porquê? Qual a razão?
Qual o propósito que você quer este equipamento? Então nós entendemos, irmãos, que vontade ela tem que estar ligada com propósito. Porque aí vai fazer sentido aquilo que você vai fazer. Nós não nos movemos pelos nossos desejos. Se nós nos movermos pelos nossos desejos, nós iremos comprar algo que não vai ter propósito. Ó, Pedro, comprei um iPhone, você viu? Um iPhone. Esse é um iPhone 7, não tem mais atualização, não passa mais do 16.0, então tem aplicativo que nem abaixa mais. Irmãos, a tecnologia passa. Pode ter certeza que daqui 2, 3 anos você vai falar assim: acho que eu vou trocar. Eu vou trocar esse iPhone, eu vou trocar o meu iPad. Mas por quê? Eu quero sempre estar com o melhor. Mas qual o propósito disso? Quando nós casamos, né? Nós compramos as nossas coisas no casamento. Irmãos, tem coisa que eu tenho até hoje do meu casamento, de quando eu casei. E talvez tem coisas que precisam ser trocadas, ou seja, um propósito. Já está gasto, para você ter uma ideia, estamos sem televisão em casa, queimou lá, está lá parada, já tem um mês mais ou menos. Estamos sem televisão. Glória a Deus por isso. A hora que realmente a gente conseguir, vamos lá buscar outra, mas propósito. Tem que ter irmãos, tem que ter um propósito, o porquê daquilo, que você precisa daquilo. Muitas vezes você quer comprar isso aqui, mas você precisa de algo muito maior do que isso, talvez. Sim ou não? Então a gente não pode esquecer que o propósito ele está junto com o quê? A vontade. Então todos nós tivemos vontades, temos vontades e desejos. Então nós sabemos que a vontade ela tem que estar ligada ao propósito. Toda vontade, irmãos, quando ela está ligada a um propósito, ela vai estar ligada a um propósito bom ou ruim. Muitas das vezes nós tomamos algumas decisões precipitadas, sim ou não? Não, na nossa mente talvez a gente pense, mas poxa, eu busquei isso, eu achei que... É por isso que eu falo, muitas das vezes a gente nunca aceita o não de Deus com prazer, não é verdade? Mas quando Deus fala assim, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Mas aí quando Deus fala não, você fala, por que Deus, o Senhor não me deixou? Irmãos, até mesmo no não nós temos o propósito do Senhor. Até mesmo no não, a vontade do Senhor vai prevalecer. Lembra que nós pensamos aqui, ó, no começo, a vontade do Senhor é soberana. Se Ele falar não, a vontade dEle é soberana. Vai falar não, não vai acontecer. Muitas vezes, eu queria aquele trabalho, mas, e se Deus fala não? Se Deus fala não, existe um propósito por trás? Sim. Da mesma maneira que o sim. Mas o não também faz parte dos propósitos do Senhor para que haja o quê? Crescimento na nossa vida. Alguém aqui é filho mimado? Alguém aqui ganhou tudo do seu pai? Não, irmãos. Quantas vezes, eu me lembro quantas vezes o meu pai falou, não filho, não dá. Matou eu. Então quando Deus fala não para nós, acabou o mundo? Não, irmãos, é porque Deus tem grandes coisas. Deus tem propósitos eternos para as nossas vidas. O que Deus colocou no coração do homem? A eternidade. Deus colocou o propósito dele dentro do nosso coração. E eu e você precisamos entender isso como servos do Senhor. Que a partir do momento que nós aceitamos a Jesus, já não é mais a nossa vontade, mas a vontade do Senhor operando em nossas vidas. Porque um dia o Senhor colocou o que? A eternidade no nosso coração. As palavras do Senhor estão em nós, dentro de nós. Sim ou não?
Por favor, Vitória, 1 Samuel capítulo 8. Vou dar um exemplo de vontade boa e vontade ruim, amém? Vamos começar com a vontade ruim? Qual é a vontade ruim, pastor? É a vontade que eu e você escolhe. É a vontade que nós tomamos a decisão. Sim ou não? Vamos lá, 1 Samuel capítulo 8, nós vamos ler do verso 1 ao 7, diz assim: Quando Samuel ficou idoso, nomeou seus filhos como juízes e líderes de Israel. O primogênito chamava Joel e o segundo filho Abias. Eles foram líderes em Berseba. Entretanto, os filhos de Samuel não seguiram seu exemplo, ao contrário, deixaram-se seduzir e orientar-se pela ganância, aceitaram suborno e perverteram a lei e o direito. Por isso todos os anciãos e autoridades de Israel se reuniram e foram falar com Samuel em Ramá. E ponderaram-lhe: Tu envelheceste, e teus filhos insistem em não andar nos teus caminhos. Portanto, constitui sobre nós o quê? Constitui sobre nós um quê? Quem estava pedindo um rei? O povo estava pedindo um rei. Continuando. O qual exercerá a justiça sobre nós, como acontece em todas as nações ao nosso redor. No entanto, esta opressão constitui sobre nós um rei. Esta expressão constitui sobre nós um rei, o qual exerce a justiça sobre nós, causou um profundo quê? Desgosto ao coração de Samuel. E então ele invocou o nome de Yahvé e orou ao Senhor. Verso 7. O Senhor Deus então lhe respondeu em seguida: Atende, pois, a tudo o que este povo te pede, porquanto não é a ti que eles rejeitam, mas sim a minha própria pessoa, porque não desejam mais que eu reine sobre eles. Um dos pontos fundamentais que eu quero aqui já ressaltar sobre a vontade é que diante da circunstância, quando o povo percebe, vê que os filhos de Samuel não estavam seguindo os mesmos caminhos de Samuel, eles se perverteram, o povo clamou por um rei. Até então Israel não existia rei, a não ser o rei dos reis, o Senhor a quem tirou este povo do Egito, cuidou deles até aquele exato momento. Mas quando eles olharam para as circunstâncias, para as situações: Samuel, você já está velho, logo que você vai partir, os seus filhos não são responsáveis, então faz favor para nós, a nossa vontade é que o Senhor conceda um rei para nós, assim como nas outras nações. Mas a verdade, irmãos, é uma só: eles já tinham um rei. E o próprio Deus fala a respeito disso aqui, ó: a tudo que este povo te pede, porquanto não é a ti que eles rejeitam, mas sim a minha própria pessoa. Quando nós colocamos a nossa vontade em primeiro lugar, o que nós rejeitamos? O Senhor, a palavra dele. A vontade do Senhor, ela é soberana. Ela vai se cumprir. Não será que vai se cumprir. Quando irá se cumprir? Então, diante desse contexto que nós acabamos de ler, nós entendemos então que este povo estava renunciando o Senhor como rei. Então, diante das vontades deles, daquilo que eles queriam, estabeleceu-se o rei. E quem o povo escolheu? Quem o povo escolheu? Saul. Aí agora nós entendemos o porquê da escolha ruim, da vontade, ruim. Porque muitas das vezes nós não esperamos o Senhor. A gente quer tomar as nossas próprias decisões. Não, já que o Senhor não vou fazer isso aqui porque é necessário. Não é dessa maneira. Com o Senhor não é dessa maneira. Nós sim vivemos por tempo, mas o Senhor não. O Senhor não. Nós sim vivemos por tempo, mas o Senhor não.
Uma coisa que é interessante, né? Que Ele colocou a eternidade dentro do nosso coração, não é verdade, né? Mas muitas das vezes a gente não acessa essa eternidade. A gente está se preocupando com o tempo aqui fora, com o tempo externo. Mas com a eternidade que está dentro de nós, nós esquecemos. E é onde nós caímos. Esquecemos do Senhor. Por favor, Vivi, 1 Samuel capítulo 15 agora. Do verso 11 ao 12. Versos 11 e 12. Vou até abrir porque eu quero ler uma coisinha antes. Quero ler algo só para agregar. Verso 11 e 12 diz assim: arrependo-me de haver promovido Saul à realeza, porquanto ele se afastou de mim e não seguiu as minhas orientações. Então Samuel ficou muito magoado e clamou ao Senhor a noite toda. Verso 12. De manhã Samuel partiu ao encontro de Saul. Deram-lhe esta informação: Saul foi ao Carmelo, onde construiu um monumento em sua própria honra, e depois partiu para longe e desceu a Gilgal. Então, aqui nós vemos que o Senhor rejeitou Saul, sim ou não? Saul era a vontade do Senhor para Israel? Saul era a vontade? Era. Deus permitiu. Tanto que ele falou: eu arrependo-me. Mas era realmente, ou era a permissão do Senhor para Israel? Porque se eles tivessem esperado talvez um pouco mais, sim ou não? Mas é fato também que o Senhor também, Ele ia tornar o trono de Saul para sempre. Mas infelizmente, diante da vontade de Saul, dos desejos, como nós acabamos no verso 12, que ele construiu um monumento para si próprio, muitas coisas que ele fez totalmente fora daquilo que o Senhor havia ordenado. A vontade do Senhor era uma, mas a vontade do Saul era muito maior. Mas por que Deus rejeitou Saul? Se você voltar um pouquinho mais para trás, isso é só mais uma das coisas que Saul fez. O que Deus havia ordenado para Saul? Alguém lembra? O que Deus ordenou para Saul? Ó, Saul, é o seguinte: anátema sobre os amalequitas, sim ou não? Extermina tudo. Não deixe ninguém vivo. Mulher, criança, homens, nada, o rei, extermina todo mundo. Essa era a vontade do Senhor, sim ou não? Mas essa vontade, ela era acompanhada de um propósito. E ó, entenda uma coisa: Saul não só rejeitou, como também o que aconteceu. Isso que Deus falou para ele era algo que o Senhor mesmo prometeu para Moisés e Josué. Olha o que Saul fez. Se você for lá em Êxodo, no capítulo 17, por favor, Vitória, Êxodo capítulo 17, verso 14. Então Yahvé ordenou a Moisés: escreve isto para memorial em livro e declara. Isso é quem está falando? É o Senhor falando para Moisés. Olha só. E declara a Josué que hei de extinguir a memória dos amalequitas de debaixo do céu. Isso foi o quê? Uma promessa que o Senhor fez. Irmãos, e quando Deus promete, Ele cumpre. Lembra o que eu falei? Lembra o que nós pensamos no começo? Quando? Aqui era para ter acontecido isso. Ou seja, o que Saul fez? Não, essa promessa não tem nada a ver. A minha vontade, ela é maior. Sim, é assim ou não? Foi o que aconteceu. Então Saul, ele rejeitou a palavra do Senhor. Quando nós rejeitamos a vontade do Senhor, nós rejeitamos a sua palavra. Aquilo que o Senhor havia já pré-determinado.
Ele falou para Moisés, ele falou para Josué: olha, vai chegar um momento que eu vou exterminar este povo. Isso foi quando, irmão? Quando eles estavam no deserto, irmão. Olha quanto tempo. Vieram os juízes, depois veio Saul. Quanto tempo se passou? Mas é fato que Saul rejeitou a vontade do Senhor, e ele colocou a vontade dele acima dos planos eternos do Senhor. Amém? Diante disto, irmãos, o que eu e você devemos fazer? O que nós, como servos do Senhor, devemos fazer? Alinhar o quê? A vontade do Senhor. Nos alinhar à vontade do Senhor. Não é sobre a nossa vontade, mas é a vontade do Senhor. E se você percebeu o versículo que eu li no começo, por favor, Vi. Atos 13, 22. Depois que tirou o reinado de Saul, deu-lhes Davi como rei sobre quem testemunhou: achei Davi, filho de Jessé, homem o quê? Segundo o meu coração. E ele fará o quê? Tudo conforme o quê? A minha vontade. Ele te retirou Saul e estabeleceu Davi. E Davi cumpriu a vontade do Senhor? Davi cumpriu a vontade do Senhor? Sim. Davi cumpriu. Tudo bem, quando saiu fora, foi na vontade dele, deu um pouquinho de problema ali, né? Mas logo tudo se resolveu. Mas houve consequências. Mas o fato é que Davi cumpriu toda a vontade do Senhor. A minha pergunta é: será que Deus nessa noite vai encontrar alguém que irá cumprir toda a vontade dele? Que irá fazer toda a vontade do Senhor? Custe o que custar? Nós já entendemos que ela vai se cumprir. Então não é será que vai, ela vai se cumprir. Cabe eu e você nos alinharmos com o Senhor. Porque o reino dele já veio. O reino dele foi ensinado sobre nós. Jesus nos ensinou a respeito do reino do Pai. Agora cabe nós nos alinharmos com este reino, que é um reino de justiça, que é um reino de amor. Eu gosto dessas duas, para mim é como se eu resumisse amor e justiça. As duas se completam. A justiça do Senhor, ela é plena e soberana, irmãos. Então cabe a nós nos alinharmos com a vontade do Senhor. Por favor, Vi. Romanos 12, 2. Você conhece essa passagem? Olha o que diz: e não vos amoldeis ao sistema deste mundo, mas sede transformados pela renovação das vossas mentes, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita o quê? Vontade minha. Minha? Então qual que é a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor? Aqui nós já podemos parar para pensar um pouco. De que maneira que eu vou experimentar a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor? Quando você aceitou a Jesus, você continua sendo a mesma pessoa? Alguns sim, outros não. Mas para que eu possa experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor, o que eu tenho que fazer? Qual é o meu papel? O versículo está respondendo: e não vos amoldeis ao sistema deste mundo. Um dos pontos é não nos amoldarmos ao sistema do mundo. Sim ou não? Continuando, mas serem transformados pelo quê?
pela renovação das vossas mentes. Eu preciso ter uma mente renovada todos os dias. Eu só alcanço a transformação pela renovação da minha mente, que é mudança de postura, irmãos, de atitude, de ação. Para que experimenteis. Quantos querem experimentar? A boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Então ande na contramão desse mundo. Isso é o que? É se alinhar com a vontade do Senhor. A vontade do Senhor é que a gente não se amolde ao sistema desse mundo. Paulo também fala que existe uma maneira correta de nós sermos transformados também pela renovação da nossa mente. Irmãos, não existe mudança sem renúncia. Não existe mudança sem sacrifício, sim ou não? Muita gente vem para a igreja, mas não entende o que é se sacrificar, o que é se dar ao Senhor, o que é apresentar ao Senhor um culto com excelência. Por favor, Vi, coloca o verso 1 de Romanos 12. Portanto, caros irmãos, rogo-vos pelas misericórdias de Deus que apresentei o vosso corpo como o quê? Um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto lógico, que é com entendimento de espírito. Sim ou não? Mas o fato é que não tem como nós provarmos da vontade do Senhor sem o quê? Sem que apresentemos o nosso corpo como um sacrifício vivo. O que é apresentar o corpo está falando do que, irmãos? Quando a gente pensa no corpo, fala sobre o quê? Desejo, prazeres. O que nós estamos fazendo aqui então, neste culto, nessa noite? Sacrificando o quê? A nossa carne, o nosso corpo ao Senhor, matando as nossas vontades, os nossos desejos, sejam até bons ou ruins, que na maioria das vezes são ruins, mas não é porque é um desejo bom, quer dizer que é propósito do Senhor. É por isso que nós devemos entender isso, para que nós venhamos experimentar qual seja a boa e agradável e perfeita vontade do Senhor. Irmãos, existe um caminho a se percorrer. A porta, irmãos, ela é estreita, ela não é larga. Ela é estreita, o caminho do Senhor é estreito. O que nós devemos é fazer o quê? É orar ao Senhor: Senhor, endireitas os meus caminhos. Ilumina os meus caminhos com a Tua palavra, ilumina os meus passos, os meus pensamentos, para que eu realmente venha provar qual seja a Sua boa, agradável e perfeita vontade. Mas para que isso aconteça, eu preciso sim negar a mim mesmo, negar as minhas paixões, os meus desejos. Sim ou não? Meu Deus, a Bíblia vai falar em Gálatas, lá no capítulo 5, vai falar sobre os desejos carnais. A Bíblia vai falar a respeito que a carne está relutando ali em todo momento com quem? Com o Espírito, irmãos. Então, se eu não sacrificar a minha carne, eu não vou viver a vontade plena, soberana do Senhor. E para viver a vontade do Senhor é preciso renunciar aos nossos desejos. Mas se Paulo está me falando lá em Gálatas, no capítulo 5, que há uma guerra infindável entre a carne e o Espírito, a verdade é: qual você está alimentando? A verdade qual é? Qual é o seu maior desejo? É satisfazer os desejos da sua carne, a sua vontade, ou andar segundo o Espírito? Porque o Espírito, irmãos, meu Deus, muitas pessoas não entendem a ação do Espírito Santo na nossa vida. Entenda uma coisa, repita comigo: o Espírito Santo é um selo na vida do cristão. Você foi selado pelo Espírito Santo. Paulo fala: não vos embriagueis com vinho algum, mas enchei-vos do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que vai revelar ao nosso qual é a vontade do Senhor. Sem o Espírito Santo não tem como. O que Jesus disse para o povo? O que ele falou para os discípulos? Não saiam de Jerusalém até que o quê? Sejam revestidos de poder. E poder é o quê? É o Espírito Santo, porque é Ele que vos
conduzirá. Porque hoje nas nossas vidas, o selo do Espírito Santo, irmãos, ele nos instrui na caminhada. É o Espírito Santo que vai nos conduzir para este lugar. Mas eu preciso matar a minha vontade para que o Espírito que está relutando contra a carne possa operar na minha vida. Vamos abrir Gálatas capítulo 5, vamos lá. Gálatas capítulo 5, vamos ler o verso 16 e 17. Diz assim, portanto vos afirmo, vivei pelo Espírito e de forma alguma satisfarei o quê? Satisfarei o quê? As vontades da carne. Se eu ando segundo o Espírito, eu estou satisfazendo a vontade de quem? Do Senhor. Mas se eu andar segundo a carne, eu estou satisfazendo a vontade da carne. Porquanto a carne luta contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Eles se opõem um ao outro, de modo que não conseguis fazer o que quereis. Mas olha isso no verso 24. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos de igual modo sob a direção do Espírito. Não nos tornemos arrogantes, provocando-nos uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Nós estamos andando sob a direção do Espírito? Eu acabei de falar, o Espírito Santo é o selo do Senhor sobre a nossa vida. Ele habita em você, Ele está no seu coração. Não satisfarei as vontades da carne. Obedeça à vontade do Senhor. Quantos aqui estão entendendo? É uma realidade, irmãos. Por que as coisas estão desse jeito? Será que é porque a vontade do Senhor está governando, reinando? Ou é a minha vontade que está governando? Ou por que nós estamos aqui nessa noite? Para somente ouvirmos a palavra do Senhor? Ou para vivermos a sua palavra? Sim ou não? É uma realidade. Quanto mais tempo, vamos falar tempo, você gasta aos pés do Senhor, mais parecido com Ele você fica. Sim ou não? Tem até um trecho legal do filme do Rock, não sei se é o Rock Balboa, não lembro agora, pode me falar, mas ele fala assim, quando você fica muito tempo no lugar, você se torna o lugar. Sim ou não? Você se torna o lugar. Então, se nós cada vez mais estivermos com o Senhor, devemos ser cada vez mais parecido com Ele. Sim ou não? É uma realidade. E como eu sou mais parecido com o Senhor? É quando eu me nego. Fala, não, Senhor, eu abro mão disso para estar com o Senhor. É para estar com o Senhor. E qual é a vontade do Senhor? É que nós estejamos com Ele, irmãos. Sim ou não? Meu Deus. Por favor, Mateus capítulo 7, do verso 24 a 29. Olha só. Assim, todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica será comparado a um homem sábio, que construiu a sua casa sobre a rocha. Continuando. E caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos e bateram com violência contra aquela casa, mas ela não caiu, pois tinha seus alicerces na rocha. O verso 25.
E caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos e bateram com violência contra aquela casa, mas ela não. Se bater um vento sobre a sua vida, você vai cair? Mas agora, uma pessoa que tem os seus propósitos alinhados com a vontade do Senhor, isso quer dizer que você é uma pessoa que está alicerçada. Deixa eu ver aqui. Coloca o 24, rapidinho. Assim todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica será comparado a um homem sábio que construiu a sua casa sobre a rocha. Vamos continuar, vamos ler mais? Por favor, 26. Vamos continuar do 26. Pois todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, ou seja, não dá ouvidos à palavra do Senhor, que é a vontade dele estabelecida para a nossa vida, é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. 27. E caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos e bateram com violência contra aquela casa, e ela desabou, e grande foi a sua ruína. 28. Quando Jesus acabou de pronunciar estas palavras, estavam as multidões atônitas com o seu ensino. Deus tem um desejo, Ele tem uma vontade. E cabe nós nos alinharmos com essa vontade. Estabelecer os propósitos do Senhor na nossa vida. Não é sobre nós. Não é sobre o que eu sei fazer, o que eu posso fazer. Mas é sobre os propósitos do Senhor. Eu dei exemplo de Davi, dei exemplo de Paulo. E qual é o maior exemplo para a nossa vida? Jesus. Vamos lá, João capítulo 6, verso 38 ao 40. Diz assim: pois eu desci do céu não para fazer o quê? A minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Olha isso, continuando. E esta é a vontade do Pai, o qual me enviou, que eu não perca nenhum de todos os que Ele me deu, mas que eu os ressuscite no último dia. 40. De fato, esta é a vontade daquele que me enviou. Jesus está falando isso, que todo aquele que vir o Filho e nele crer, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. O que eu quero que você entenda com essa palavra é que se você está aqui, você faz parte da vontade do Senhor. Porque você creu em Jesus. Você deu ouvidos às palavras do Senhor Jesus. Você é a vontade do Senhor para este momento, para esta geração. O próprio Jesus veio para cumprir a vontade do Pai. E qual é a vontade do Pai? É que nenhum se perca. Irmãos, e Jesus não vai abrir mão de você. Ó, esqueça. Lembra que eu falei? É só uma questão de tempo, é quando? Ou será? Não. Você já é uma realidade aqui hoje, porque o sangue de Cristo está sobre a sua vida. Você foi salvo pelo amor do Senhor, porque um dia Ele te amou de tal maneira que deu o seu próprio Filho, que foi a vontade dEle, para que você estivesse aqui hoje. Essa é a vontade do Senhor. E nós estamos aqui, porque a vontade dEle se cumpriu em nossa vida. E tem se cumprido dia após dia. Sim ou não? Por favor, Vi. Lucas 22 e 42 para nós encerrarmos. Ô Pedro, tudo certo para hoje à noite?
Tudo certo para hoje à noite agora aqui. Pai, se queres. Olha só, o que Jesus está querendo dizer, se queres? Se o Senhor desejar, se essa for a sua vontade, né? Se é isso, né? Afasta de mim este cálice. Só que aí Jesus estava falando a respeito de vontade de quem? Do Pai ou dele? Jesus estava falando da vontade de quem? Dele mesmo. Olha só. Só que muitas vezes a gente não ora dessa maneira como Jesus ora. É uma verdade ou não? Senhor, por da sua vontade, Deus, não deixa que isso aconteça, né? Mas não é assim que a gente ora. Mas que não seja feita a minha vontade, mas a sua. A gente esquece esse final. É ou não é verdade? Mas aqui Jesus está dizendo: Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Entretanto, não seja feita o quê? A minha vontade, mas o que tu desejas. O que Jesus fez? O que Jesus fez com essa atitude? O que ele falou para o Pai? Pai, a sua vontade, ela é soberana. Irmãos, não será. É quando isso vai acontecer. Jesus sabia o que ia acontecer. Ele falou: Pai, se tu queres, afasta de mim. Esse é o meu desejo. Mas eu sei que a sua vontade é soberana. Faz o que tu queres. E qual é a vontade do Senhor para as nossas vidas? Você já se perguntou qual é a vontade do Senhor para a sua vida? Uma coisa eu sei, que uma das vontades do Senhor, sabe qual é? É que nós o conheçamos. É que nós o conheçamos. E é um dos pontos mais incompreendidos da palavra. Não é conhecer pela sua inteligência ou capacidade intelectual, mas é conhecer ao Senhor pela experiência de estar com Ele, de viver com Ele, de viver para Ele, de desejar Ele, de estar com Ele em cada momento da sua vida. Sabe por quê? Ninguém aqui, ninguém nasce sabendo nada e não morre conhecendo tudo. Sim ou não? Ninguém. Não, eu vou buscar conhecimento, eu vou buscar tudo. Sinto muito, mas quando chegar o momento de você partir desta vida, que somente o Senhor sabe, acabou. Mas agora nós só iremos dar continuidade. Sabe ao quê? Sabe ao quê? Porque, irmãos, entenda uma coisa. Se Ele já plantou a eternidade no nosso coração, se Ele colocou a eternidade no nosso coração, quando nós saímos desta terra, iremos continuar conhecendo o nosso Deus. Vai chegar um dia que o veremos face a face, nos encontraremos com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aí o veremos como Ele é. Então, a vontade do Senhor é que eu e você venhamos o conhecer. E não é conhecer pela inteligência ou capacidade intelectual, não. É viver aos pés do Senhor. É viver a nossa vida aos pés do Senhor. E como eu faço isso, pastor? Nós acabamos de ler em Romanos 12, 1 e 2. Alinhando as nossas vontades com a do Senhor. Senhor, eu tenho essa vontade, mas essa vontade vem do Senhor.
essa minha vontade, ela tem um propósito a se cumprir? É isso. Vontade caminha com propósito. Então, quando você desejar alguma coisa, ore ao Senhor. Busque ao Senhor. Fala, Deus, é propósito do Senhor essa vontade que está em mim de ter, para que eu possa usufruir disso aqui por algum motivo que vai te engrandecer. Porque é para isso que nós estamos aqui. É para isso que o Senhor nos criou, para engrandecer o nome do Senhor, para louvar e honrar o nome do Senhor, sim ou não? É por isso que nós estamos aqui nessa noite, irmãos. Você hoje é filho do Senhor. Ele nos criou para louvor e glória do seu nome. Essa é a vontade dele. Que a criação dele o contemple, o deseje. Então deixa eu dizer algo para você. O Senhor não te perde de vista. Sim ou não? Ele não te perde. E eu tenho base bíblica, Salmo 139. Não importa onde você vai, os olhos do Senhor estão em todos os lugares. Os olhos do Senhor estão te vendo. A verdade é uma só: que nós não venhamos perder o Senhor de vista. Aqui está a palavra dele. Digo mais, aproveite. Aproveite cada minuto, cada momento. Porque vai chegar um dia que você não vai poder mais ter isso. Isso aqui, irmãos, não estou de maneira nenhuma, está escrito. Mas não se trata de estar escrito e ler, mas sim de guardar. Não é o que o salmista fala no Salmo 119? Guardei a tua palavra no meu coração. Então, quando não puder mais ter este livro, mas eu sei que a palavra do Senhor, ela está guardada no meu coração. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. É isso que nós precisamos. É dessa maneira que nós temos que caminhar. Guarde a palavra do Senhor. Guarde no teu coração e viva para a glória do Senhor. Tenha atitude, engrandeça o nome do Senhor. Amém? Se coloque de pé. Até que nada mais importe, busque ao Senhor. Entenda uma coisa, o Senhor não quer ser o último. Ele quer ser todo o seu Deus. Ele quer ser todo o seu Pai. Ele quer você por completo. Ele quer ser o primeiro, Ele quer ser o meio, Ele quer o seu fim na sua vida. Você quer viver a vontade do Senhor, sim ou não? Então hoje, você pode viver. Você tem essa liberdade no Espírito Santo. Porque um dia você foi selado com o Espírito do próprio Deus. E eu gosto muito da passagem que fala que o Espírito Santo é aquele que sonda as profundezas do coração de Deus. Porque somente Ele sabe o que tem no coração do Pai. E se o Espírito Santo é o selo sobre a nossa vida, Ele sabe o que tem no coração do Pai para nos instruir segundo a sua vontade. Dê liberdade para que o Espírito Santo te conduza. Produza os frutos do Espírito. Tenha amor, tenha paz, tenha bondade, benignidade, longanimidade, paciência, mansidão e domínio próprio do Espírito Santo. Somente aquele que nega a si mesmo entende isso que eu estou falando e quer viver dessa maneira. Amém? Feche os teus olhos, curva a tua cabeça. Pai, muito obrigado, Deus, pela sua palavra que é santa,
pela sua palavra que é poderosa, pela sua palavra que é viva e eficaz, Senhor. Que nós sejamos cada vez mais parecidos com o Senhor, Deus. Que a tua palavra, Senhor Deus, ó Pai, ela venha transformar a nossa vida, transformar o nosso coração, o nosso caráter, Senhor Deus. Eu oro para que o Senhor venha nos conduzir, para que o teu Espírito Santo venha nos ensinar, para que o teu Espírito Santo, Senhor Deus, possa, Senhor, ó Pai, cumprir todo o propósito na nossa vida que o Senhor estabeleceu para cada um de nós, Senhor. Porque um dia nós fomos selados pelo teu Espírito Santo e com o teu Espírito Santo, Senhor. Sonda o nosso coração, sonda os nossos pensamentos, Senhor, ó Pai, e tira tudo aquilo que desagrada o teu coração, tudo aquilo que não está de acordo com a tua vontade, com os teus desejos, Senhor, ó Pai, e coloca em nós um desejo ardente pela tua presença, um desejo ardente de buscar a tua palavra, de viver segundo a tua palavra, assim como Jesus, o nosso Senhor, o nosso Mestre, nos ensinou que Ele veio para cumprir a tua vontade. Assim o Senhor hoje nos conduz para o centro da tua vontade, Senhor. Essa é a minha oração, para que a tua igreja, Senhor, se alinhe com a tua vontade, para que a tua igreja venha viver a sua vontade, não a vontade dela, para que nós venhamos provar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Leva-nos a este lugar de entrega, de renúncia, aonde somente o Senhor é tudo em todos. É isso que nós queremos. Seja o nosso tudo, Pai. Seja o ar que nós respiramos, seja os nossos olhos, a nossa vida. Sim, Espírito Santo, o Senhor tem liberdade para agir sobre nossa vida, sobre nosso coração, sobre o nosso espírito. Que nós sejamos guiados pelo Teu Espírito Santo e que de maneira nenhuma venhamos satisfazer os nossos desejos, Pai. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Você pode aplaudir o nome do Senhor?